Bom dia a todos, esse é o programa Momento Econômico produzido pela ANEFAC. Vocês podem participar clicando no botão abaixo do seu vídeo, envie as perguntas e durante o programa nós estaremos respondendo. O tema de hoje é a competitividade empresarial. Como as empresas de pequeno e médio porte conseguem melhorar a sua capacidade competitiva, isto é, aumentando as suas posições em seus mercados. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Rodrigo Alves, que é presidente da Lide Finanças e Posicionamento Competitivo e também da MZ, empresa de consultoria em relações com investidores. O Rodrigo iniciou sua carreira nas mesas de operações do Banco Santander, depois atuou como consultor de relações com investidores na MZ Consult, foi também gerente de relações com investidores da NET Serviços e diretor de RI e planejamento da Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Rodrigo é formado em Economia pela PUC São Paulo, com MBA em Finanças pelo IBMEC São Paulo. Rodrigo, em nome da ANEFAC, quero agradecer a sua presença no programa. Para nós é uma grande satisfação estar com você aqui. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado. É um prazer estar aqui e o convite foi muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Agradeço ao Rodolfo também de ter apoiado a sua presença aqui. Rodrigo, fale um pouquinho do que é esse grupo de trabalho Brasil Mais Competitivo, do qual a sua empresa faz parte, e quando ele foi criado, aonde que a atuação é Brasil, é regional, e existe em outros países alguma coisa parecida? Fala um pouquinho para nós desse grupo, para que o internauta possa entender. Tá. Bom, o Brasil Mais Competitivo, também conhecido como PAC-PME, é uma junção de vários intermediários do mercado. Hoje tem mais de 160 intermediários, ou seja, corretoras, escritórios de advocacia, associações como a ANEFAC, também consultorias especializadas, e a ideia desse grupo é trazer mais competitividade para as empresas por meio do uso do mercado de capitais, ou seja, o que a gente enxerga? O mercado de capitais está aí no Brasil, ele é pujante ainda, mas ainda é acessado por poucas empresas e por empresas grandes. O objetivo do movimento é trazer esse mercado de capitais mais para perto do empresário de pequenas e médias empresas, por duas linhas, né? A primeira é impulsionar via legislação o ingresso dessas empresas no mercado, ou seja, ter mais incentivos, tanto para o empresário, mas também para o investidor, para olhar para essas empresas. E a segunda linha, que além da legislação, a gente entende também que precisa mais de divulgação e educação, tanto dos empresários quanto dos investidores, quanto ao investimento nessas áreas de negócio, né? Quando você fala do PAC-PME, a gente está falando sempre de pequenas e médias empresas, a gente está falando de empresas, às vezes, quase sempre familiares, né? E ainda nas pequenas empresas existe muito a informalidade. Isso é um empecilho para que esse Brasil competitivo avance? É um empecilho para que essas empresas penetrem? Como é que você vê esse foco? Olha, a informalidade, ela sempre vai ser um empecilho para o desenvolvimento do país, né? Agora, a gente sabe também que ela não existe por acaso, ela existe por uma série de questões ligadas até ao próprio processo de desenvolvimento de uma empresa. Muitas empresas não nasceram 100% formais, mas ao longo do tempo elas vão se ajustando e chegando nesse nível de formalidade que é, vamos dizer assim, desejado não só para a sociedade, mas também para que a própria empresa possa alçar voos mais longos, né? Como, por exemplo, conseguir acessar uma dívida de mais longo prazo, por exemplo, conseguir se fundir com uma outra empresa. É difícil duas empresas informais, por exemplo, conseguirem uma aquisição ou uma fusão. Então, o próprio empresário, ao longo da carreira dele, ao longo do desenvolvimento da empresa, ele percebe a importância disso.
Agora, também exigir que saia tudo do dia para a noite, eu acho que também não é bem por aí, né? Mas há um processo de amadurecimento junto a essas empresas. Rodrigo, você estava falando de mercado de capitais para essas empresas. Esse projeto, ele copiou, ele seguiu o modelo de outros países que já fizeram isso, de uma situação já tão mais avançados. O problema maior é a empresa se enquadrar para poder fazer a captação, ou o problema é a dificuldade depois de você arrumar um investidor para investir nessa empresa? Aonde você vê que é o maior obstáculo para que isso dê certo? Esse é um ponto, primeiro, né, respondendo à parte internacional. Existem outros mercados no exterior que fizeram muito sucesso ao incentivar as pequenas e médias empresas a acessarem a Bolsa. O Canadá, inclusive, é um país que atrai empresas brasileiras, principalmente no setor de mineração, para lá, para listarem ações lá. Mas existem outros mercados que criaram metodologias de apoio a empresas para que elas se desenvolvam. A Inglaterra foi um grande pioneiro com a criação do AIM, né, que é a Bolsa para Pequenas e Médias Empresas, criado no Reino Unido, com mais de 3.000 empresas que foram listadas já. A mesma coisa se observa lá na Índia. Eu acho que tem hoje também aproximadamente 5 a 6 mil empresas que foram listadas nesse mercado. Na Índia e na China. Mas o que a gente defende também não é apenas o Nesse trabalho... aspecto a Índia está na frente da gente no Brasil? Bastante. Muito? Tem 2 bolsas focadas em PMEs na Índia. Mas eu queria também comentar que o esforço não é só para levar empresas para a Bolsa. Quando a gente fala de competitividade, a gente está falando de acesso a crédito em banco comercial também. A gente está falando de acesso a debêntures no mercado brasileiro. Só nos últimos 2 anos, mais de 20 empresas com faturamento de aproximadamente entre 30 e 60 milhões conseguiram acessar debêntures no Brasil. Então a gente não está tão longe assim, não é um sonho impossível. Já existe uma série de coisas que foram feitas que permitem que essas empresas se tornem efetivamente mais competitivas sem terem custos de empresa grande, né? Quando você fala desse projeto aqui no Brasil, como é que tem sido o entendimento, o apoio, a disposição de mudanças por parte do governo com relação a exigências fiscais, tarifas, enfim, para reduzir o custo do acesso? Como é que vocês têm sentido isso daí do lado do governo? Olha, a gente percebe que existe um interesse claro do governo. Eu acho que a questão é muito mais no como, né? Qual é a linha a se seguir. E entendo que isso não é uma coisa tão simples, ainda mais considerando que já existe uma série de iniciativas que já acontecem ou já aconteceram, como, por exemplo, desoneração de folha para diversos segmentos da economia. Então, minha percepção tem boa vontade, mas não é fácil para o governo identificar qual é a melhor alternativa. E eu acho que o grande benefício do nosso grupo de trabalho é de estimular a discussão. E o que nós ganhamos até hoje é justamente isso. A gente enxerga, por exemplo, a CVM com medidas pró-PMS. A CVM tem apoiado? Tem apoiado bastante, eu diria, não o movimento em si, mas a ideia, né? O foco em levar as empresas de pequeno e médio porte para mercado. O Bovespa também tem apoiado? Eu diria que sim. A forma é que talvez seja diferente de um de outro. Eu acho que cada órgão, cada instituição acredita em coisas diferentes, mas indo na mesma direção. Quer dizer, tem como convergir tudo isso daí, na sua opinião? Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma coisa mais importante, né? Eu diria que há 5 anos atrás não se discutia esse assunto com tanta veemência e com tanta importância que ele tem, né? Entendendo a importância dele. E hoje é nítida a importância que se dá para o assunto, para o tema.
Então eu acho que essa é a grande vitória de todo mundo, né? E o objetivo do Brasil mais competitivo é além da vitória de um ou de outro, é que o mercado se desenvolva e que todo mundo ganhe com isso, né? Inclusive o governo, as empresas, os empregados, a economia como um todo. Antes de passar, a última pergunta sobre esse tema, Rodrigo. Na sua visão, olhando no futuro, você enxerga que essa maturidade do PAC PME, aonde as empresas de pequeno porte já estariam, pequenas e médias empresas, já estariam entrando nesse tipo de processo, você enxerga isso ainda mais o quê? 1 ano, 2? Como é que você vê esse horizonte? Isso vai acontecer logo? Você ainda vê muitas barreiras? Como é que você enxerga o seu prognóstico futuro de tempo? Bom, o que eu vejo é um processo de longo prazo, mas pelo fato de ser de longo prazo, a gente não tem que ficar parado, né, sem fazer nada. Tem uma parte cultural do Brasil com relação ao mercado de capitais, talvez muito por conta do histórico de juros altos que a gente vive. E isso, de certa forma, nunca trouxe, por exemplo, o que a gente enxerga, por exemplo, nos Estados Unidos, o que a gente enxerga na Inglaterra, que desde 5 anos de idade, todo mundo aprende a investir em bolsa, viu o avô fazendo. O brasileiro não tem a cultura. No Brasil, isso ainda é muito associado a cassino, né? Que é uma coisa que atrapalha bastante nesse sentido. Acessar mercado de capitais não é necessariamente fazer investimento de curto prazo, né? E sim, na prática, são investimentos de longo prazo, mais longo prazo até do que a gente está acostumado a ver. Esse é um ponto, vamos dizer assim, a distância que o brasileiro tem do mercado de capitais. Quer dizer, você não vê nada assim meio no curto prazo, ainda vai demorar um pouco, né? Sim, mas... Você acha que em 2 anos a gente tem alguma coisa mais madura? Eu acredito que sim. 2 anos? Existe já uma série de coisas andando, como por exemplo, eu falei das debêntures na instrução CVM 476. Foi um grande ganho para o empresariado brasileiro. Eu acho. Essa instrução, para quem não sabe, ela permite que você faça um acesso a debenturistas até... você pode acessar a sua oferta de debêntures por até 50 investidores, mas apenas capturar 20. Né? Isso não se configura numa oferta pública que te exigiria um rito muito mais amplo para se acessar mercado. As próprias movimentações recentes no Bovespa+, que até agora passa a aceitar as preferenciais, antigamente não se fazia isso, os movimentos vão andando. Os empresários, acho que a discussão da informalidade amadureceu muito já no meio empresarial. Eles já são muito mais proativos do que antes com essa questão. Então essa evolução está acontecendo ano a ano, mas eu não diria que a gente vai ser uns Estados Unidos em 5 anos, né? Rodrigo, você conhece aquele ditado que diz: não comi, mas não gostei? Uhum. Eu estava num evento de pequenas empresas e eu comentei sobre a PAC PME e o que seria ele acessar recursos via bolsa. E o empresário: não, mas isso não funciona para mim, né? Mas você conhece? Não conheço. Então o sujeito não conhece e também já está dizendo que não funciona. É quando eu digo, né? Não comi, mas não gostei. Eu acho que esse talvez seja um aspecto cultural para mudar. Bom, Rodrigo, você fala que todos ganham quando o país melhora, né? Eu queria entender isso daí. Bem que nós não estamos melhorando muito, mas vamos lá, também não estamos tão ruim assim. É nisso que o Movimento Brasil Competitivo acredita? Como é que é essa lógica no conceito para vocês? Bom, o que a gente percebe nos países lá fora, quando você traz o mercado de capitais para dentro da vida das empresas, toda a captação de recursos ela acaba indo de volta para a economia sob a forma de investimento. E aí está o grande pulo do gato. Geração de empregos e tudo mais. Exatamente. Então, para dar um exemplo... E para o governo, a arrecadação de imposto também. Sim, exato. Quando a gente faz... O grande desafio de qualquer governo é trazer investimento para a economia. E aí você tem 3 vertentes. Você pode fazer investimento, o governo, né, o efeito lá do crowding in, né, que é o governo entrar na economia, injetar recursos e ele fazer o efeito desejado de crescimento da economia. Você pode trazer investimento estrangeiro.
Mas você também, que é privado, mas você também pode fazer investimento privado, né, doméstico e privado. E esse eu acho que é aonde o Brasil mais competitivo entra. Quando a gente fez uma pesquisa com as empresas que listaram ações em bolsa no período de 2005 a 2007, e a gente percebeu que 85% do volume captado foi para investimentos na economia. Então você gera um ciclo virtuoso por conta disso. Arrecadação fiscal, a gente vê geração de emprego, a gente vê o próprio crescimento dessas empresas. É um benefício amplo, né, e diria que com impacto forte em macroeconomia brasileira, né? Pô, legal. Rodrigo, quais são os projetos do grupo para esse ano? Que vocês têm aí programado, planejado para 2014? Bom, nós sabemos que as nossas propostas estão hoje sendo analisadas no Congresso Nacional. Isso é uma atividade que a gente pretende manter aí para o ano de 2014. E tem agora o outro lado que a gente entende que ainda teve pouco foco, que é o trabalho educacional, ou seja, trabalhar com o empresariado brasileiro no sentido de ajudá-lo a entender que o mercado de capitais pode ser um aliado para ele no aumento de competitividade. O educacional seria o quê? Treinamento ao empresário? Trazer ele para... Como é que é isso daí? Nós temos conversado com parceiros do Brasil Mais Competitivo sobre o trabalho de desenvolver workshops com empresários. Então o que a gente tem feito? A gente traz o empresário para a mesa para conversar, a gente faz um check-up de competitividade empresarial, coisa bem rápida para ele entender como que ele está posicionado em relação aos pares deles, se ele é mais informal do que os pares dele, se ele não é. E aí ele começa a perceber as alternativas de benefício para a empresa dele que ele pode ganhar, né? Porque o ponto que a gente tem em muitas conversas com os empresários é meio direto. Ele fala, olha, eu vou trazer, por exemplo, um assunto interessante, né? Governança corporativa para a minha empresa, mas isso não é custo? Sim, ele tem um custo, mas quais são os ganhos? Não comi, mas não gostei, né? Nem fez ainda, mas já está imaginando o custo e não vê os benefícios. E todo pequeno ou médio empresário, ele nasce naquela disputa pela sobrevivência, e quando ele consegue ultrapassar a sobrevivência, ele ainda tem na cabeça aquele receio, né, o receio de não conseguir se manter, e tudo que é novo, e tudo que onera, de certa forma... Que é uma preocupação, uma coisa correta. Exato. Não é muito fácil sobreviver. Eu acho que nisso ele E tá o trabalho educacional, na minha percepção, não é o de você dizer que governança é bom. É você mostrar para ele o que ele vai ganhar, como ele vai se beneficiar trazendo governança. Por exemplo, a auditoria. Empresas de 30 milhões de faturamento, na grande maioria, não tem auditores dentro. E o que ele ganharia, né, com isso? Vou dar um exemplo. Um banco comercial. Será que faz diferença na cabeça de um analista de crédito saber que essa empresa que está pedindo empréstimo para o banco é auditada ou não? Faz diferença. Eu tenho certeza que sim, mas... Se tem governança ou não, faz diferença. Como que a gente faz o empresário enxergar o benefício? E, de novo, o empresário é um ser humano como nós, né? Ele não é um fantasma, ele é ser humano, ele enxerga a empresa dele, ele quer que a empresa dele se dê bem, porque com isso todos os sócios se dão bem. De repente, esse caminho ele precisa explorar mais. Como mostrar para ele? Vocês têm bancos participando? Sim. Tá. Eu estava comentando um dia com o pessoal de banco o seguinte, o que ainda falta, às vezes, para o gerente lá da linha de frente? Ele vai muito no tradicional, passa as demonstrações, as garantias, os dados dos sócios, quem é avalista e tudo mais, para por aí. Poucas vezes eu vejo um banco, na hora de fazer análise, está perguntando se ele tem governança, se ele tem auditoria, se ele tem sustentabilidade, que é uma coisa que hoje o mercado financeiro internacional já olha, né? Quando os bancos, nesses eventos com vocês estão abordando isso, como é que os bancos se posicionam? Por que é que não é tão ostensivo ainda o empresário? Porque o empresário, às vezes, ele adapta em função da necessidade. Se ele sabe que para ele ter uma captação, ter acesso ao recurso, ele precisa ter governança, ele vai fazer. Mas enquanto não tiver uma obrigação, ele não faz. Como é que os bancos têm
se posicionado nesses eventos do grupo de vocês? Na minha percepção, primeiro, os bancos, de maneira geral, se comportam da forma que você comentou. Porém, o que a gente percebe também é que quando a empresa é proativa em mostrar essas vantagens competitivas que o risco de crédito dela tem em relação a outras empresas, você também muda muito a forma de que o analista de crédito, o gerente do banco, pensam sobre a empresa. E nada melhor para o empresário do que ter o gerente da sua conta realmente acreditando no negócio que você tem. E cobrando isso daí. Exatamente. Rodrigo, antes da gente ir para o intervalo, última pergunta. O que significa aumentar a capacidade competitiva de uma empresa, né? O que seria isso em termos práticos? Você acha que a gente consegue falar em 3 minutos antes do intervalo? Eu acho que a gente vai precisar do intervalo, mas em linhas gerais... A gente comenta e continua depois. Para deixar uma provocação aí depois do intervalo, seria como a gente cria um formato, né, onde o empresário consegue saber se ele está à frente ou atrás dos seus competidores, né? Se ele criou vantagens competitivas, ele vai conseguir arranjar mecanismos que façam que ele pule à frente das outras empresas que estão competindo com ele no mercado. Quer dizer, se ele vê o concorrente dele que fez isso, sentindo que o concorrente melhorou e está indo, ele pode ficar entusiasmado para fazer, né? A ideia toda, né, quando a gente fala de Brasil mais competitivo, quanto melhor a empresa consegue performar no mercado, vai ser melhor para todo mundo. Essa é a nossa visão. A gente tem uma visão de colocar a empresa na frente das outras, e das outras de preferência dos concorrentes de fora, né? Acho que esse é o grande benefício aqui. Bom, nós vamos continuar depois. Vamos a um rápido intervalo e a gente já retorna daqui a pouco, gente. Estamos de volta no programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC, e hoje nós estamos falando sobre competitividade empresarial. Como as empresas de pequeno e médio porte conseguem melhorar a sua capacidade competitiva. E estamos aqui junto com o Rodrigo. Rodrigo, vamos continuar aqui. Grande número de concorrentes inseridos no mercado e as transformações que ocorrem rapidamente em todo o mundo são alguns dos fatores que afloram a necessidade das empresas buscarem alternativas de vantagem competitiva para se manter no mercado. O que você fala sobre isso? Pois em linha com a questão de competitividade que a gente falou mais no começo, o que a gente entende? Uma empresa está no mercado. Como é que ela sabe, por exemplo, que ela não pode receber um dia para a noite uma oferta de uma outra empresa do setor para comprar essa empresa? Ou se alguém não vai ser capaz de conseguir, por exemplo, uma linha do BNDES que possa permitir que ela faça investimentos muito maiores do que essa empresa hoje consegue fazer. Então, o trabalho de competitividade que a gente entende que as empresas devem fazer é uma análise tanto de si mesmos, mas também de comparação do que essas empresas do setor estão fazendo hoje. Isso é uma percepção, primeiro, é um monitoramento de competitividade que a gente entende que as empresas devem fazer, e as empresas grandes fazem isso no seu dia a dia, e transferir isso para ações práticas, e não ficar só, olha, eu vou ter, por exemplo, uma auditoria. Por que você quer ter uma auditoria? Eu vou instalar um sistema de CRM. Mas por que um CRM e não, de repente, um ERP primeiro? Esse mapeamento dos ganhos competitivos que uma empresa pode ter e as razões para isso, isso que a gente acha mais importante. Não adianta a gente pegar uma empresa que está surgindo nos últimos anos e querer que ela tenha do dia para a noite instalado coisas que ela nunca teve em 20 anos de existência. Não vai ser em 3 anos que você resolve tudo isso. Então, quando a gente fala de competitividade empresarial, saber mapear as vantagens competitivas que você pode trazer
e identificar o caminho a ser seguido para que essa empresa possa, primeiro, se defender dos seus competidores e, segundo, encontrar, de repente, um flanco para que ela se torne mais competitiva, achando a vantagem competitiva dela. Rodrigo, quando você fala você falou BNDES aí, né? As pequenas e médias empresas, muitas vezes a forma como eles vão fazer uma captação é uma forma até muito superficial, né? Eu queria pegar em 48 meses, 2 de carência, fica por isso mesmo, e nem sempre isso é simulado no fluxo de caixa ou ver o retorno. De repente, a taxa de retorno daquele projeto é abaixo da taxa de captação, ou seja, a conta não vai fechar. Dentro do aspecto competitivo, esse foco, essa situação tem sido levada aos empresários para fazer esse tipo de conta, né? Que não vira um carnezinho da Casa Bahia, onde o salário dá para pagar, ele paga, mas sem ver o retorno. Isso daí é abordado também? Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, sendo o BNDES ou qualquer fomentador, seja o governo do estado, às vezes municipal, o importante é entender quais são as prioridades do governo. Então, vou dar um exemplo. Existem diversas linhas para financiamento em sistemas de tecnologia. Um exemplo, mas existem também linhas que apoiam a exportação. Você está falando de BNDES, né? Não, digo de modo geral. De modo geral. Tá. Existem linhas até internacionais em alguns casos, dependendo para a empresa, do tamanho da empresa. Qual que é a ideia aqui? É que você, como empresário, identifique o que é cabível para o seu setor, quais são os interesses dos diferentes órgãos e instituições de fomento. E aí a gente vê se a gente consegue se adaptar a essa realidade, e com isso, obviamente, as linhas de crédito podem ser melhores do que essa que você mencionou. O ponto todo, volto a um passo na pergunta anterior, né? A gente identificar quais são as oportunidades que existem para que a gente faça com que essa empresa seja mais competitiva. E mercado de capitais pode ser uma delas, os bancos de fomento pode ser uma delas, e em muitos casos também até os bancos comerciais, ou a busca de um sócio estratégico, por que não, né? Como é que você consegue medir essa competitividade? Como é que uma empresa, Rodrigo, ela consegue medir a competitividade dela no mercado em relação, já que as mudanças são imensas, todo dia está mudando, a coisa é global, tem muita gente que está chegando, competidor, gente que vem mais preparada. Como é que ela consegue medir ela nesse mercado? Como é que é isso daí? Seria por meio do que a gente chama de check-up de competitividade, né? Analisar... Check-up de competitividade. Explica isso daí, cara. É basicamente uma análise da empresa versus pares dela do mesmo setor, pares de capital aberto domésticos e internacionais, e olhando vários aspectos do desenvolvimento da empresa, desde gestão de RH, como, por exemplo, estrutura de capital, governança corporativa, comunicação, por que não, né? Muito importante, sustentabilidade empresarial. Olhando isso e conseguindo comparar com vários pares, a gente consegue entender se essa empresa está à frente nesses pontos de desenvolvimento ou não. E aí saber se essa empresa é capaz de acessar capital para crescimento ou se ela precisa tomar alguns passos dependendo de onde ela gostaria de chegar. Nessa comparação é como se você estivesse buscando um benchmark do mercado, ou seja, o modelo de empresa, e aí você segue e você busca aquele modelo. Essa empresa que é a mesma atividade que a sua, tem uma margem X, tem uma relação de custo fixo em relação ao receita, enfim, tem uma série de parâmetros, e isso é o que você busca na parte, quando você fala de comparação, para que você saiba se você está igual, está acima ou está muito longe. É mais ou menos por aí? Vou fazer um exemplo, voltando ao exemplo do ERP, né? Imagina se você tem um varejista com tantos competidores no mercado, a maioria dos seus competidores tem ERP instalado, mas a sua empresa não. Isso é uma vantagem competitiva ou não? Talvez sim para alguns casos, talvez não para outros. Mas o objetivo é justamente a discussão com o empresário. Se eu consigo trazer essa vantagem competitiva a meu favor, exemplo, para eu conseguir um fundo de private equity, né, um investidor profissional estratégico para a minha empresa. Quais são as exigências desse sócio?
que tipo de sócio eu vou acessar? Então, a gente faz essa análise dizendo, olha, um sócio de private equity gosta de balanço auditado, preferencialmente ter uma governança corporativa mínima de alguma forma. Faz sentido para a empresa esse avanço em termos de, aí, falando português claro, né, competitividade empresarial? Ter um sócio estratégico vale esses custos ou será que não vale? A gente pode afirmar que quando a empresa tem as boas práticas de governança, eu sempre coloco a sustentabilidade, os aspectos sociais, lógico, fora demonstrações financeiras. Quando ela tem esses pilares, a gente pode afirmar que já é uma empresa competitiva, ela já vai ter mais vantagem em relação a outras quando ela for buscar, principalmente recursos. Isso pode ser afirmado ou não? Se essa for uma empresa que precisa de capital de terceiros, eu diria que isso é fundamental, né? Então, quando a gente fala de crédito com bancos... E também para trazer um fundo de um private equity, algum investidor, isso também são condições que favorecem? São fundamentais para que você possa garantir para esse sócio novo que ele está num ambiente estável e confiável. É que nem quando a gente fala de investimentos de estrangeiros no Brasil, né? Se não existe um marco regulatório, é difícil você trazer um investidor estrangeiro para investir naquele setor. É a mesma coisa para a empresa. Mesmo quando você promete que não vai se intrometer, né? Exatamente. Essa é coisa do governo. Quando você traz uma empresa, né, ou quer trazer um sócio para uma empresa, ele também quer ver o marco regulatório da empresa que permite que ele se sinta seguro lá dentro. Olha, Rodrigo, fazendo uma pausa, um parênteses. Esse tem sido o grande problema dos empresários, que é a perda de confiança quando você faz o investimento e ter a certeza de que alguém não vai mudar as regras depois, nem interferir. Isso daí é o lado do governo, mas deixa para lá. Rodrigo, quando a gente fala, eu estava vendo você falar tudo isso daí, e às vezes a gente ouve alguns empresários comentando. Essa atividade, não eles acham às vezes que é uma coisa que está restrita às empresas de grande porte, principalmente aquelas que estão listadas em bolsa, né? E porque elas têm que ter informações públicas, tá tudo isso daí. Você acha que ainda tem esse pensamento dos pequenos e médios empresários, que tudo isso só é bom, serve para a empresa de grande porte? Isso ainda existe? Isso está mudando. É que a gente falou um pouco no começo dessa entrevista. Acho que uma das coisas que tem feito essa mudança é a própria evolução das empresas. Então, as empresas há 50 anos atrás eram muito novas, recém-criadas, era o dono dessa empresa que criou, e agora ele começa a perceber que o tempo está passando e que não necessariamente o filho está interessado em continuar a empresa, e aí ele começa a perceber que práticas de governança, que instalação de um ambiente regulatório dentro da empresa pode ajudar ele a dar perenidade ao negócio. Até porque nem sempre o herdeiro é um sucessor, né? Exatamente. Esse é um lado, mas o outro lado também é a própria visibilidade que ele começou a ter dos concorrentes deles. Por exemplo, empresas, muitos casos mais novas, que aderiram a essas práticas, que conseguiram acesso a crédito mais barato ou mais competitivo. E, de novo, não é apenas de sócio estratégico ou de banco de fomento. Quando você consegue colocar 2, 3, 4 bancos numa linha de conversa, onde você mostra tudo que você conseguiu evoluir, certamente o spread bancário tende a cair também, porque uma vez que o banco enxerga o risco menor, ele tende a querer cobrar uma taxa também menor. Rodrigo, na sua avaliação, como é que você vê hoje, qual é a sua análise desse tipo de pensamento nas pequenas e médias empresas? Já melhorou bem, evoluiu, tem muito chão ainda? Como é que você vê isso daí? Tem muito chão ainda, mas o que era em relação a 10 anos atrás já mudou substancialmente. Até porque os mecanismos de fiscalização também evoluíram muito, então ficou, de certa forma, mais fácil o governo repreender as empresas que têm um nível de informalidade muito alto ou excessivo, mas também não só por causa disso, também porque os empresários têm tido consciência de que eles conseguem alcançar voos mais longos e mais altos
utilizando dessas técnicas que, na verdade, são vantagens competitivas que as empresas vão adquirindo umas sobre as outras, né? Você acha que, até uma opinião minha também, eu acho que hoje os empresários eles têm que perceber que está cada vez mais difícil você manter uma empresa se você não adotar, você não seguir as regras legais primeiro. Está cada vez mais difícil. Então, eles têm que aprender que tem que trabalhar dentro da regra, dentro da lei. Não tem mais que, não vendo com sem nota, essas coisas já estão mais difíceis. Hoje eles têm esse tipo de percepção ou ainda tem coisa do passado que é difícil o vício cair fora? Eu diria que nem é ter uma coisa do passado. Eu diria que muitos empresários começaram a perceber, vou dar um exemplo, gestão de fluxo de caixa. Quando você tem um nível de informalidade, a gestão de fluxo de caixa se torna bem mais complicada. Muito. Então, exato. Então, por exemplo, eu vou reduzir o meu ciclo de cobrança. A dificuldade de você implementar uma régua de cobrança, por exemplo, quando você tem informalidade, é enorme, porque é uma teia de favores que um lado deve ao outro. Quando você sai e vai para a formalidade, a velocidade de geração de caixa da empresa pode mudar completamente. Muita gente já percebeu isso, e por conta também do aumento de fiscalização, você começa a ver o movimento em prol vamos dizer assim, da saída, né, dessa informalidade. Quando o empresário, Rodrigo, ele percebe que aumentou a capacidade competitiva da empresa dele, quando ele adotou as boas práticas de governança, auditoria de balanços, enfim, compliance, quando ele nota que ele está fazendo isso daí, ele percebe claramente, isso é tangível, os números, que a empresa dele melhorou, que ela é mais competitiva, o mercado vai buscar mais, os clientes querem mais empresa assim. Isso daí eles notam, isso, no trabalho de vocês percebem isso? Sim, a gente já percebeu isso até quando a gente fez alguns trabalhos de intermediação de compra e venda de empresas. O que aconteceu? A primeira coisa que o empresário percebe é a redução de perdas para clientes duvidosos. Por quê? Primeiro, a capacidade de cobrança dele muda. A segunda, controle de caixa. A gente às vezes ignora isso, mas controlar o caixa significa uma redução de perda de dinheiro brutal nas empresas. Esse é o segundo sintoma que eu percebi claramente que os empresários comentam com a gente. Rodrigo, esses benefícios, quando eles começam, o empresário começa a implantar, o retorno é a longo prazo, né, ou é médio prazo. Aquela cultura de fazer de manhã para ver o resultado depois do almoço atrapalha, mas eles entendem bem que ele começa a fazer, ele começa a mudar e o resultado não vem logo depois amanhã, ele demora um pouquinho. Como é que é isso daí? Olha, eu não sei assim, qual é a percepção do público do curto e médio prazo, eu vou dar um prazo aqui. Entre 6 meses e 1 ano, ele percebe mudanças muito nítidas no na nossa trabalho. visão é o curto prazo, até pelo princípio contábil, 12 meses. Então, pelo princípio contábil é curto prazo. Então, no curto prazo ele já nota isso daí? Eu vou dar um exemplo. Acesso a crédito. Se a gente consegue ter um balanço bem organizado e todas as contas são bem explicadas e assim por diante, o acesso ao crédito dele melhora muito rápido. Outra coisa é a mensuração das perdas, principalmente na parte de fluxo de caixa. Você conseguir acelerar o processo de cobrança é uma coisa direto, né? No primeiro ano. Então esse processo todo de gestão financeira, por exemplo, eu diria que é um ganho de curtíssimo prazo. Quando a gente vai para práticas um pouco mais, vamos dizer assim, estratégicas, como por exemplo a adoção de princípios de governança corporativa, aí eu já diria que são práticas que a gente vê a mais longo prazo. A não ser que seja, por exemplo, um trabalho em busca de investidores estratégicos, aonde que, por exemplo, na negociação na mesa com potencial investidor, a precificação de uma empresa já bem organizada, comparada com uma empresa ainda por ser organizada, é muito grande, porque o investidor ele é tão inteligente quanto a gente e ele vai cobrar o preço por participar do processo de organização. Então, um empresário que vai esperar o investidor chegar para fazer esse trabalho junto com ele, certamente vai ter uma valorização da empresa diferente
daquela que ele já mostraria Que uma já empresa se prepara, organizada né? e preparada. Rodrigo, olhando, vamos sempre olhar no futuro. Esse empresário, quando ele pensa na competitividade, ele tem que imaginar sempre que é o que ele quer ser no futuro. Tá? E quais são as oportunidades que hoje ele perde ou que virão e que o aspecto dele ser competitivo ele vai aproveitar. Tá? Isso daí, esses empresários, eles analisam, eles enxergam isso. Quando vocês estão falando do competitivo no grupo, é uma coisa que é fácil você sentir isso nos empresários? Em geral, as empresas que nos procuram, ela já está sofrendo de alguma coisa que incomoda o empresário. Seja porque está com alguma coisa no lado do custo, na geração de caixa, ou porque percebeu que os seus competidores se movimentaram e se ele não fizer nada, provavelmente em alguns anos o negócio dele não vai estar no mesmo patamar de hoje, ou aqueles que por acaso já entenderam que se eles fizerem alguns movimentos, olhando o mercado de capitais ou acesso a capital de giro com bancos, eles vão ter um benefício de estrutura de capital que vai levar a competição dessa empresa para outro patamar. Então eu diria que não é uma questão de ir lá convencer o empresário. Eu diria que cada vez mais os empresários estão percebendo e acessando esse tipo de oportunidade. Rodrigo, e alguns empresários, e a gente ouve isso, eles afirmam que eles já conhecem tudo isso daí, que eles conhecem a maioria dessas necessidades, e aí a gente pergunta, por que é que não faz? Pelo tempo, o custo, o tempo que eu vou ter que dedicar. O que é que você acha disso daí, quando você ouve esse tipo de argumento? Então, o que eu defendo não é que se implante tudo de competitividade numa vez, mas que se identifique para cada caso quais são os próximos passos. De novo, né, a vida de uma empresa, ela não é uma fotografia, é um filme. Então, a empresa sempre vai evoluindo para uma direção e todo mundo, né, espera que seja uma direção favorável. O ponto todo é qual é o próximo passo. Eu acho que isso é o que precisa ser analisado melhor. O próximo passo, na minha percepção, tem que ser identificado olhando o que outras empresas do setor fazem que, de repente, só ela não está fazendo. Outro lado da moeda pode ser que essa empresa já seja muito competitiva e, de repente, faça sentido a gente procurar alguma coisa que dê o pulo adiante do resto dos competidores. Então, assim, existe, claro, toda a implantação de governança, auditoria, ERP, melhores práticas de recursos humanos, sustentabilidade, tudo isso tem um custo. O que a gente defende vamos procurar que isso seja o meio para avançar a empresa e não o fim. Eu vou fazer sustentabilidade, né, que é uma coisa que está na moda. Mas para quê, né? Para você não morrer amanhã. Exato, mas será que... Para que seus clientes não te tirem da lista deles porque você não é sustentável. Exatamente, mas qual é, dentro do universo de sustentabilidade, quais são os primeiros passos a serem dados? Tem bastante coisa. Porque você não vira sustentável do dia para a noite. Não, tem que virar verde. Rodrigo, a gente está encerrando, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, é o seguinte. Na sua opinião, quais são as sugestões que você tem, que você gostaria de passar para quem está assistindo, para que esses empresários, para que essas empresas, elas ataquem esses problemas de frente, mas para resolver? Qual é a sua sugestão como recado final? Bom, a minha sugestão é que os empresários analisem a situação competitiva dela contra seus pares, tanto de mercado, os maiores, né, que já estariam listados em bolsa aqui ou no exterior, vejam as melhores práticas que estão sendo adotadas por essas empresas e construam o mapa, né, os próximos passos de desenvolvimento e competitividade. Esse é um assunto que sai muitas vezes fora do planejamento das empresas e é uma coisa extremamente estratégica. Então a minha percepção e sugestão é que se olhe isso como parte do planejamento estratégico. Por que eu vou ter mais controles internos, por exemplo? E procurar fazer de cada projeto um projeto que dê retorno sobre o seu investimento e não simplesmente fazer o investimento a troco de eu sou legal, eu vou dizer isso na roda dos meus amigos.
cada investimento desse tem que ter retorno. E não vejo nenhuma empresa que a gente acessore hoje muito longe dessa realidade. Ninguém traz auditoria, por exemplo, porque acha isso interessante. Traz auditoria porque sabe que vai ter mais controle interno, que isso provavelmente vai dar mais segurança para todo mundo e que provavelmente isso vai trazer mais capacidade de competição para a empresa. Obrigado, Rodrigo. Até porque também ninguém traz auditor porque gosta, né? Eu acho que ninguém gosta do auditor, mas o auditor... nós estamos encerrando o programa. Quem quiser conhecer a NEFAC, entre em contato com a gente pelo telefone 011 São Paulo, 2808-3200, ou então pelo e-mail eventos@anefac.com.br. Nós agradecemos a todos, agradecemos a presença do Rodrigo e até a próxima semana.